Olá, turminha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje, a disciplina que a Tia Bel vai trabalhar com vocês é História. E nós iremos falar sobre a organização dos grupos humanos. Lembram dos grupos humanos dos nômades e dos sedentários? Que foi muito bem trabalhado pelas professoras nas últimas aulas? Então, esse povo teve necessidade de se organizar. E é isso que nós vamos ver agora. Por que eles se organizaram e como eles se organizaram? Veja bem, essa transição entre a mudança de ser nômade com o sedentário demorou milhares de anos. Na última aula vocês viram que eles começaram a cultivar o solo. E como eles cultivaram o solo, eles precisaram fixar em alguns lugares. Não foi? Não foi isso que foi trabalhado na última aula? Se vocês voltarem à página de vocês um pouquinho, vocês poderão ler isso lá na página 34, onde fala sobre a domesticação dos animais e o cultivo dos vegetais. Então, esses dois fatores fizeram com que esses grupos humanos começassem a fixar. Todos se fixaram? Não. Com o passar de milhares de anos, os nômades foram deixando de ser nômades e se tornando sedentários. Todos de uma vez? Também não. Cada um a seu tempo. Cada um ao jeito que ele foi se adequando, às formas, às técnicas que ele foi adquirindo para sobreviver. Por longos períodos, grupos nômades conviveram com grupos sedentários. Então, a Tia Bel acabou de dizer. Então, não houve uma uniformidade, quer dizer, não são todos os grupos que se tornaram sedentários. Eles foram se tornando. Foi ao passar do tempo, é um período de transição. A palavra transição, ela mesma explica isso para nós. O que é uma transição? É um período de adequação. Então, eu vou melhorando as coisas, eu vou descobrindo, eu vou adequando a minha realidade de vida. Até quando eu vejo, a vida mudou. Então, isso aconteceu com os povos nômades. Quando eles viram que eles estavam adquirindo a habilidade de cultivar, de plantar, então eles vão deixando de ser nômades e passando a ser sedentários. A agricultura, ela não acontece em todos ao mesmo tempo. Então, com o tempo, os povos vão se adequando, vão criando técnicas, vão sabendo o que plantar, como plantar. Por quê? Porque nós temos solos e climas diferentes. Não são todos os vegetais que podem ser plantados no mesmo solo. Por exemplo, o solo da mandioca pode não ser bom para outro produto. O clima daquele lugar também tem que ser propício para aquele alimento, para aquele produto que está se cultivando. Então, foi um processo, foi uma descoberta do que aquele solo ele conseguia crescer, o que eu plantaria naquele solo e ele cresceria. Vocês viram na aula de ciência que um solo ótimo para a plantação é o solo umífero. O solo do planeta Terra todo é umífero? O solo da América todo é umífero? Não. Então, as plantas também, elas têm planta que gosta do solo arenoso, do solo argiloso. Mas aí é necessário saber qual é a planta adequada. Então, esse processo de agricultura, ele é demorado. Ele foi demorado entre os povos. Cada um foi se adequando, cada um foi produzindo segundo aquilo que era possível. A partir do momento que houve a fixação, que esses povos deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, necessitou-se de uma organização. Quem é que ia fazer o quê? Quem ia plantar, quem ia colher, quem ia cuidar, onde ia armazenar, tudo isso precisou ser pensado, o que na vida nômade não era pensada. Por quê? Porque parou de plantar, parou de ter alimentos para colher, acabou-se determinado alimento, o que se faria? Se migraria para outra região. Sairia de onde estava e iria para outra região. Porque eles sempre estavam em busca de sobrevivência, de sobreviver. A finalidade era sobreviver. Agora não. Agora eles já plantam, eles já domesticam os animais, eles já criam os animais em casa para poder comer. Agora eu já posso ficar num lugar só, porque não vai me faltar. Eu sei o tempo da colheita, eu sei o tempo que esse animal vai demorar para crescer, para ser abatido. Então, a vida mudou. E como a vida mudou, precisava-se de regras. O primeiro grupo que aparece, que é mencionado,
e que é classificado são os clãs. O que são os clãs, Tia Bel? Os clãs é como se fosse a sua família. A sua família é um clã. Então, é um núcleo familiar. Eles têm uma vida comum. Eles vivem o mesmo culto, eles trabalham no mesmo lugar, eles cultivam para o sustento daquele clã. Então, o clã nada mais é do que um grupo familiar, do que uma família. Várias famílias formaram aldeias. Então, vários clãs formaram aldeias. Várias aldeias formaram vilas. E várias vilas, depois, mais tarde, vão se tornar em cidades, porque elas vão crescendo. Imagine com a Tia Bel, para vocês terem noção dessa organização. O clã é a sua casa. A aldeia, o que é a aldeia? O bairro da sua casa ou o condomínio que você mora é uma aldeia. A vila, a sua cidade. A sua cidade é uma vila. A cidade, o estado, é uma porção maior. Ah, Tia Bel, você está falando que o estado, a minha cidade é um estado? Não. A Tia Bel está tentando mostrar para que vocês possam visualizar que a organização começou de uma parte menor, que era o clã, veio a aldeia, veio a vila e veio a cidade, até aumentar. Eram cidades parecidas com as nossas? Não, não eram parecidas com as nossas, mas elas surgiram como forma de organização. E quem administrava? Olha aí, na última linha aí tem assim: essas sociedades passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo. Por que o mais velho, Tia Bel? Porque o mais velho viveu mais tempo, ele tem mais experiências, ele passou por mais situações do que o mais novo. Então ele sabe que solução tomar para cada dificuldade que eles tiverem. Na verdade, se vocês observarem, isso acontece também na nossa casa. Quando nós temos dúvida, ou o papai ou a mamãe ou você, para quem você vai perguntar? Para o seu irmão caçula? O papai e a mamãe perguntam para você? Não, nós sempre procuramos alguém mais velho na nossa casa. Se somos os filhos, os mais novos, nós procuramos os nossos pais. Os nossos pais procuram os nossos avós ou aquele tio que é mais velho. Nós sempre queremos ouvir relatos de pessoas que já viveram, que são experientes e que sabem como é que funciona. Não é verdade? Então isso não era diferente nos povos, nos primeiros grupos humanos. Então, não deixe de sublinhar isso aí. Outra coisa que a Tia Bel quer que vocês sublinhem é mais acima. Os clãs partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho e o culto às diferentes divindades. Essa frase é anterior. E a Tia Bel explicou, é uma família. Tudo é em comum, tudo é para a família, tudo é em família. Depois, aos poucos, houve a divisão do trabalho para que cada grupo cuidasse de uma parte da produção. Então, primeiro houve uma organização geral, depois uma organização específica. Quem cuidava do quê? E nessa divisão do trabalho, existia alguém que era responsável por fazer as trocas. Isso mesmo, eles trocavam. Qual é a atividade econômica que é baseada na troca, na venda e na compra de produtos? Muito bem, o comércio. Então, começou-se a comercializar, a fazer o comércio. Igual hoje? Não, não é igual hoje. O que excedia, o que sobrava, o que era produzido além pelos clãs, eram comercializados, eram trocados. Pelo que se trocava, Tia Bel? Pelo que o outro clã não tinha. Podia ser por outro produto, podia ser por ferramenta. Aquilo que o outro grupo precisava era que se baseava a troca. Então, tinha pessoas que faziam a troca entre os clãs. Então, o que eu tinha a mais, eu trocava com você que tinha menos. Vamos supor, na minha colheita de arroz, me sobrou arroz. Então, eu vou trocar arroz. Na sua colheita, sobrou feijão. Então, nós dois vamos trocar o arroz pelo feijão. Esse era uma forma de comercializar. Primitiva, a primeira, né? Um início, mas era um comércio. Então, sublinha aí. Dessa forma, comece a sublinhar desse ponto. O comércio passou a ser tão importante quanto a agricultura, pois era por meio da troca que se obtinham recursos para as próximas plantações. Então, talvez não era produto que eu precisava, mas era ferramenta.
certo? Então eu trocava com você que tinha a ferramenta, que você tinha excedendo. Porque se algo que nós devemos aprender com esses grupos humanos é a questão de ter para viver, de ter nada além do que nós necessitamos, mas a medida necessária para que nós possamos viver bem. Porque o que excede vira lixo, o que excede eu jogo fora e muitas pessoas podem necessitar. Então vejam bem, a organização ela é importante desde as primeiras sociedades, desde que começa-se a ter um núcleo de pessoas, desde que se inicia uma sociedade. Porque a partir do fato de ter deixado de ser nômade, de andar para cá, de andar para lá, de fixar a moradia, já precisava se organizar, porque eles iam viver muito próximos, porque eles iam precisar um do outro. Então, o tema principal dessa página 36 é a organização. A nossa sociedade, ela não veio organizada deu uma ideia e plim. Não, ela começa desde lá dos primeiros grupos humanos, quando há uma necessidade de se organizar. E ela sempre começa pelos que estão próximos, que no caso era o clã. E ela vai se abrindo até abranger uma extensão maior. Certo? Então, o que a Tia Bel tinha para passar para vocês era isso. Se vocês sentiram dificuldade em sublinhar as partes que a Tia Bel disse, volta um pouquinho o vídeo e sublinhe novamente, porque são partes muito importantes para vocês. Qualquer dúvida, pergunte no Google Classroom, pergunte lá no WhatsApp, que nós, professoras, iremos sanar as dúvidas de vocês. Certo? Não deixem as dúvidas para depois. Quando nós voltarmos, nós vamos revisar. Mas já vamos adiantar as coisas por aqui, já vamos aprender agora, porque aí já vai facilitar muita coisa. Ok? Outra questão. A página 37, nós temos algumas atividades. Essas atividades não vão poder ser respondidas agora, só quando nós voltarmos. Ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.